Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio, e hoje estou aqui com o sócio-diretor de atendimento da Mulato Comunicação, Thiago Façanha. Estamos aqui para celebrar o ano 10 da Mulato Comunicação. Eu queria saber como é celebrar 10 anos de agência. E aí, Gabi, tudo bem? Olá, pessoal do Nosso Meio. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito agradável estar aqui com vocês, trocando ideia sobre a Mulato, sobre a nossa carreira, sobre o mercado, né? Gabi, 10 anos realmente é uma conquista, é uma luta, né? Você me lembro bem na faculdade, né? A gente começando a estudar publicidade, alguns da família, olha, publicidade no Ceará não tem futuro, não dá certo, é um curso muito pequeno, é um mercado de trabalho muito pequeno. E eu sempre acreditei que, cara, não é bem assim como eles estão falando. Eu acho que eles não têm noção, né? Eu acredito no potencial da publicidade cearense, na publicidade regional. Então, assim, realmente é uma grande conquista, porque eu comecei na faculdade, sempre quis ter uma agência, né? Sempre quis ter atendimento, sempre quis ter uma agência. E hoje, assim, quando você menos espera, deu 10 anos, né? Então, a gente mesmo se surpreende, porque o tempo passa rápido, a vida vai passando rápido, mas eu acho que quando você coloca, na verdade, muito empenho, muita dedicação, muito suor, mas obviamente também muita técnica, né? Muito estudo, muito planejamento, muito conhecimento, eu acho assim, nada substitui o talento e nada substitui a vontade. Então, quando você pega, por exemplo, algo de conteúdo e mistura, por exemplo, com a força de vontade, com a dedicação, eu creio que seja muito difícil dar errado, né? Então, acho que a nossa receita aí é a combinação dessa técnica com a força de vontade, que é grande, né? Muito bom. De acordo, inclusive, trazer um dado não tão otimista assim, né? Que é de acordo com o IBGE, os negócios costumam durar entre 4 e 5 anos, os negócios no Brasil, né? E a agência aí está no ano 10, então acho que conseguiu aí dobrar essa meta. E eu queria saber ao que você deve, não só a sobrevivência da Mulato Comunicação, mas o sucesso mesmo da agência de chegar aí nos 10 anos. Bom, Gabi, assim, enquanto profissional, as agências que eu passei, sempre eu fui analisando, né, o ponto positivo e o ponto negativo de cada agência, né, qual era o diferencial operacional dela, o diferencial da cultura de trabalho e talvez uma possível falha, os pontos de melhoria que aquela empresa poderia ter. E eu cheguei assim num resumo que é o seguinte, ninguém muda de agência, por exemplo, porque o layout não é bom, porque a ideia não é bacana. Na grande maioria dos casos, sempre, na verdade, é uma questão da operação. É você prometer e não cumprir, né? Você marcar e não entregar. Sempre são processos voltados para o meio de campo. Você conquistar uma conta, se conquistar um anunciante, ele é muito desafiador. Mas mais desafiador ainda é você manter, né? É o dia a dia, na verdade. Então a gente sempre olhou muito para a operação da agência. Tem algumas metodologias, a gente conversou das oportunidades, como a gente passa pauta diária na agência, tem agência que passa pauta, trabalha com pauta semanal. Com a pauta diária você consegue ter mais agilidade, ter mais o controle, domínio da operação, ter os processos mais em mãos, isso ajuda bastante. Nós trabalhamos com modelo de follow-up semanal, então toda semana nós temos que sentar com os nossos clientes, conversar olho no olho, ver as demandas que estão aqui, que estão lá, apresentar trabalho, pegar briefing de novos trabalhos. Também esse contato humano é extremamente importante para o projeto dar certo e também trabalhar com squads, né? Então a gente separa a criação com alguns núcleos, né? Não só de atendimento, mas também interno, como criação, como digital. E aí esses núcleos, ele consegue mergulhar mais no segmento de atuação do cliente, monitorar mais o setor do cliente, monitorar a concorrência, né? Ver referências e conseguir colocar uma comunicação de fato mais competitiva. E eu acho que, tipo assim, não tem muito segredo. Eu acho que a agência é um negócio, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas você não consegue escalar. Então, assim, eu acho que é algo que é uma indústria de artesanato, né? Então, de fato, ela é uma alfaiataria. Vai ter um casamento na cidade, eu sou um casamento sábado, eu sou um alfaiate, eu só consigo pegar, por exemplo, 5 paletós. Por mais que apareçam 12 clientes, 15 clientes e aparece, cara, a gente só tem capacidade humana de fazer 5 paletós. Então, infelizmente, para esse casamento eu não consigo. Por mais que a gente queira aumentar faturamento, você tem uma limitação de entrega, né? Então, eu acho que, tipo assim, a participação da operação é fundamental, vivenciar o dia a dia, né? Eu sou totalmente contra, por exemplo, uma comunicação feita assim, à distância. A distância que eu falo não é a distância geográfica, mas a distância de cultura, de envolvimento, né? Todo cliente nosso, a gente faz questão, por exemplo, de frequentar a loja, de ser cliente, né, de visitar o ponto de venda, de conversar ali com uma pessoa ou outra, pegar uma opinião, ver pesquisa, né, tá vivenciando o negócio do cara.
Muita gente cria a distância pelo WhatsApp, a distância pelo e-mail, a distância de não ter conexão com o ponto de venda. É algo óbvio, mas eu acho que o grande desafio é você fazer o óbvio, né, o básico bem feito. E muita gente peca nisso daí. Acho que quando você tem esse envolvimento, você vai para dentro do negócio do cara, você é um cliente, faz um cliente oculto, né, tá ali coletando informações com o seu ciclo de contato, eu acho que é fundamental para a operação fluir muito bem. Então, acho que um pouquinho desse mix assim, de elementos, né, que a gente pode resumir, na verdade, e tentar ter uma operação bem feita, eu acho que é o sucesso para esses 10 anos de negócio. Muito bom, acho que o cliente tem que ter até aquela sensação, será que ele só tem eu de cliente? Porque o atendimento é tão personalizado que parece que a pessoa é única, né? Acho que o cliente tem que ter essa sensação que as demandas dele estão sendo supridas e surpreendidas, né, pela entrega da agência. Acho que é um pouco disso, né? Perfeito, eu acho que o grande objetivo é esse, o cliente tem que se sentir de fato especial. Eu acho que o cliente não quer saber quantas pessoas você tem, qual prédio você está instalado, quem é a sua família. O cliente quer que você resolva e resolva bem feito. A verdade é essa, que nem sempre o mercado entende. Cara, se tu tá resolvendo, tá tudo ok, tá dando certo, não importa o que tá atrás de ti, né, ou quem você é, qual o seu... Meu amigo, o cara quer que você resolva aquele assunto para ele, né? Então, acho que isso é fundamental para você conseguir prosperar e tentar evoluir, né? Controlar o time, controlar os anunciantes, né? E ir evoluindo, galgando aí com o passar do tempo. Muito bom. A Mulato, além de atrair, né, esses clientes, ela atrai os colaboradores, né? O ano 10 foi marcado aí pela expansão do espaço físico da agência. E eu acredito que é um grande desafio, né? Você manter os colaboradores engajados, né? Toda essa parte operacional que você disse, de vocês terem isso muito bem esqueletado, ele só funciona se o colaborador realmente ele confia nesse processo e ele está envolvido por esse processo. Queria saber como é que a Mulato faz para se manter um atrativo aí dos talentos locais. Olha, a gente é uma agência muito verdadeira. Assim, acho que quem passou pela Mulato sabe que o nosso ambiente lá ele é favorável, o nosso turnover, nenhuma empresa ela é perfeita, nenhum local do mundo ele vai ser perfeito, mas a gente tem uma vontade de acertar. A gente é muito aberto ao diálogo, na verdade, a gente participa da operação. Eu e a Camila que tocamos a agência, não é aquela questão tipo assim, eu, a Camila e os gestores, né? O Júnior, o Lud, o Léo. Não é, por exemplo, assim, olha, a gente está do lado de cá e vocês do lado daí. Não, a gente está na guerra, lado a lado, com a turma, lutando com eles. Então, muito dos problemas, a gente arregaça a manga de verdade, a equipe sabe disso, os clientes também sabem disso. Então, muitos dos problemas que pode ter no ambiente corporativo, a gente sabe porque a gente vivencia ele, né? Então, nós somos muito abertos ao diálogo, na verdade, somos muito abertos ao respeito das pessoas, e a gente tenta entender, na verdade, porque cada um tem um mundo, cada um tem um universo. Então não dá para você ter aquela regra, né, 100% fechada, é assim, ponto, porque nós estamos caminhando para 2025, isso não funciona mais. Agora também existe um desafio, né, que internamente, que eu passo como gestor, que quando você também flexibiliza demais, começa a tentar, as pessoas também não entenderem o limite, né, que é uma empresa e tal, então a gente vai sempre ali controlando, gerindo... É um equilíbrio, né? Exatamente, o complicado é o equilíbrio, a gente vai sempre lutando pelo equilíbrio, né? E assim, eu acho que nós participamos muito da operação, então a gente entende os problemas reais, né, que os colaboradores passam, a gente vivencia os problemas do cliente, não é tipo assim, aquele squad, aquela equipe que atende o cliente A, está trazendo o problema do cliente. A gente sabe qual é o problema porque a gente está lá com ele, a gente está vivenciando. Então, na mesma reunião que ele pega aquele feedback, a gente também está lá do lado deles, entende aquele feedback, entende aquele contexto, entende aquela situação, né? E assim, eu acho que a base do diálogo é muito importante. Acho que quando você também está no dia a dia, lado a lado deles, o respeito é diferente, né? Então acho que o cara vê que você está ali lutando, né? Você está ali na mesma situação que ele, eu acho que o respeito à pontuação é diferente, e sempre conversando, né? E querendo acertar, querendo evoluir, para poder ter uma empresa melhor, né? Evolução contínua e evoluindo, melhorando cada vez mais. Então, assim, acho que a gente está de olho no dia a dia, né? Escutando, dialogando, a gente consegue ter um ambiente de trabalho bacana. Nosso turnover, Gabi, é muito baixo de colaboradores. Tem gente que a Mulato tem 10 anos de mercado, tem gente que está 10 anos com a gente trabalhando. Muitas pessoas do time trabalharam comigo em outros carnavais, antes de eu ter a Mulato. Tem um companheiro de faculdade que trabalham comigo hoje na agência, né? Tem clientes que estão com a gente desde o começo da agência, de 10 anos. Tem cliente que a gente atende hoje, como o Colégio Luciano Feijão, que nós trabalhamos com ele desde 2008.
Então, onde eu ia, mudava de agência e tudo, ele ia acompanhando, né, a gente. A agência nasceu, ele já passou um projeto, na verdade, para a gente poder atender, que era a Livraria Pensar, então a gente começou atendendo ele, depois veio o colégio, faculdade, então assim, a gente tem relacionamento com o cara desde 2008. Então a gente tenta construir essas relações mais de longo prazo, porque eu acho que comunicação, mas como todo negócio, a base é relacionamento. Você tem noção, Gabi? Tem um amigo que é o Guilherme Albuquerque, da Bete Cunha Tapetes, e quando a gente foi abrir a Mulato, a gente ficou assim, Guilherme, a gente está precisando de cliente para começar a agência e tudo mais, a gente vive disso. A gente não pode abrir a agência e, cara, vamos abrir para ver no que é que dá. Ela já tem que nascer se pagando porque a gente vive disso aqui, então ela já tem que nascer dando certo, né? Ele falou assim, Tiagão, não estou precisando de uma agência agora, mas, cara, vamos para o seguinte, que eu já tinha atendido em outras agências, a gente criou relacionamento, viramos amigos pessoais devido ao trabalho. Vamos para o seguinte, irmão, eu vou te dar 6 meses. Eu vou ser teu cliente durante 6 meses, sem precisar, eu vou te pagar um FII de tanto, que é para tu ter meio ano aí comigo, para tu rodar um negócio e depois tu toca a tua vida para frente. Assim foi feito. Deu 6 meses, ele parou de trabalhar, porque realmente ele não estava precisando no momento. Claro que a gente foi criando campanha, criando coisas, atualizando coisas que nem precisavam tanto, que não era prioridade dele para poder entregar. Deu 6 meses, ele saiu, o negócio já estava girando, então esse totozinho, esse pontapé inicial, né, não tem preço. Como também lá o pessoal do Luciano Feijão, o Lúcio Feijão, meu amigo, vem, cara, vou começar a agência. Bicho, eu vou atender a minha livraria. Livraria Pensar, é o que eu tenho aqui no momento, mas não vou deixar de participar, não vou deixar de te apoiar, né? Então, acho que não só comunicação, mas todos os negócios, e também para cliente, também para o time interno, é relacionamento, né? A base realmente é essa, né? Os clientes da gente sabem que podem contar conosco, cara, qualquer horário, podem me ligar, meu sono é pesado, mas se ligar 2 ou 3 vezes, eu acordo e atendo, e vamos atrás de resolver, final de semana, feriado, não tem limites, eu pelo menos não tenho limites para poder atender, isso é uma verdade. É certo, é errado, cara, é o meu jeito de trabalhar, por consequência é o nosso jeito de trabalhar, né? Então a gente está sempre à disposição, tanto dos nossos anunciantes, como para o nosso time e também para os veículos, fornecedores e parceiros, né? O acesso é totalmente livre. Olha como é importante, né? Você construir um relacionamento ao longo da sua carreira, independente se você vai empreender ou não, se você trabalha dentro da agência, é muito importante você genuinamente, né, ser generoso com o outro para você conseguir não é pensando em colher frutos no futuro, mas consequentemente são uma consequência. Você gerar esse networking saudável, né, é muito importante. E o Thiago faz isso com o nosso meio, né? É verdade. O logo do nosso meio foi criado pela Mulato Comunicação, um projeto completamente embrionário, né? O nosso meio celebrou 4 anos agora, em 2024, né? Por isso que eu fico tão impressionada quando a marca celebra 10, porque a gente celebra 4 anos, parece... Aconteceu tanta coisa, né, Gabi? Tanta coisa, 10 anos, eu fico, meu Deus, é muita história para contar. E aí eu quero saber da Mulato Comunicação, como a Mulato continua aí apostando em projetos embrionários, como fizeram com você citou aí alguns exemplos, né? E como a Mulato está envolvido aí para incentivar o mercado cearense. Olha, assim, você comentou do nosso meio, né? O nosso meio é, assim, eu sempre tive um relacionamento com o Fernando Hélio, né? Por exemplo, eu conheci ele, pra você ter noção, Gabi, na época que eu atendia Luciano Feijão, porque assim, eu era estagiário de uma agência, que era o time de comunicação, e aí eu estava começando na agência e ele estava começando na gráfica, na verdade no comercial da gráfica, né? E aí, rapaz, o cara deu esse cliente para eu poder atender e eu falei, cara, é minha oportunidade, eu vou dar o gás ao cliente que eu tenho para poder brilhar. E do outro lado da linha, lá em Sobral, tava o Fernando Hélio, né? Falar assim, cara, tô começando um comercial, esse cara é uma agência de Fortaleza, eu vou dar o gás para poder atender bem. Mas mal sabia ambos que eram 2 meninos começando a vida, um de cada lado, um querendo impressionar o outro, né? Porque como o Luciano Feijão fica em Sobral, o material gráfico dele era impresso pela Sobral Gráfica, né? Então eu conheci ele em 2008, atendendo, na verdade, 2006 até, atendendo esse cliente, né? Só para contextualizar quem está escutando a gente, Fernando Hélio é o fundador do nosso meio, ele também é diretor comercial da Sobral Gráfica. Da Sobral Gráfica, é verdade. Então, assim, aí nós criamos uma amizade, criamos um vínculo e tal, e aí sempre, enquanto Sobral Gráfica, a gente ia trocando uma ideia, e eu falava, Fernando, assim, tu como fornecedor, todo veículo, todo fornecedor levanta muito a bandeira do oba-oba, do pão e circo, né? É o almocinho, é o jantar, é o happy hour, né? Às vezes, por exemplo, um veículo vai levar alguém para um restaurante pela primeira vez, isso acontecia muito antigamente. Cara, isso todo mundo faz. Agora, a bandeira do conteúdo, ninguém levanta a bandeira do conteúdo.
Então tu tem que, por exemplo, pegar um cliente teu e levar para almoçar, mas dar um livro no final, né? Tenta fazer um evento de conteúdo e, claro, a gente sempre tocando informação e ele também sempre teve muito essa bandeira, né? Eu confesso que eu sou viciado assim, em publicidade, eu leio tudo, gosto muito dos livros vintage, antigos de propaganda de 1980, 1990, eu leio tudo. Tem entrevista, por exemplo, você vê a entrevista do Nizam Guanais pro Roda Viva em 96, eu já assisti ela mais de 18 vezes e ela tem 2 horas e meia de duração. Então eu gosto muito assim, desse assunto e a gente sempre trocando muito figurinha. Quando ele falou do projeto do nosso meio, eu falei, cara, bacana. Bacana porque eu acho que o nosso mercado precisa disso. Eu acho que alguns veículos, que é importante, fizeram algumas colunas semanais, né? Isso é necessário, mas eu acho que precisava ter de não um pequeno espaço, mas sim a alma, o espírito como um todo, né? Eu acho que o nosso mercado precisa. Fortaleza economicamente está sendo a bola da vez, né? A bola da vez do Nordeste, está ganhando mais força nacionalmente. Nós temos grandes negócios aqui, que é do Ceará, o Grupo Apivida, Grupo M. Dias Branco, J. Macedo, Três Corações, Família Queiroz, dentre tantas outras, né? Então, acho que o mercado daqui precisa de algo como o nosso meio, né? E aí, ele me pediu para a gente poder criar o projeto, né? Criar o logotipo para o nosso meio. E para a gente foi uma honra, porque assim, a gente entendia um pouco do mindset dele, né, da Tamires, depois vocês vieram agregar no time, né? Como é que era o negócio, já gostava disso, era totalmente a favor da ideia, vivenciava esse negócio. Então é diferente de você receber uma encomenda que você não tem vínculo, né? Essa teve assim um pouco de alma, né? Então a gente se orgulha muito de ter assinado aí a marca do nosso meio, acho que pouca gente tem consciência disso, né? Que muito aí nos honra. E a outra pergunta, perdão, qual era? Como você apoia o empreendedorismo local, do mercado, né? O projeto Nosso Meio foi um dos projetos que você apoiou, mas quais outros projetos a Mulato está envolvido e continua apoiando? Bom, assim, nós somos, por exemplo, uma agência parceira dos veículos de comunicação. Então, assim, todo veículo de comunicação que nos pede ajuda, nós estamos à disposição com uma ideia de fomentar o negócio da comunicação localmente. Nós, por exemplo, criamos várias campanhas para o Grupo Povo, alguns anos até criando o GPTW, que é melhor as empresas para se trabalhar no Ceará, criamos o Anuário do Ceará, alguns lançamentos de livro para eles, fizemos também, por exemplo, a campanha de 30 anos da Rádio Tempo FM, né? Uma rádio aí bem consolidada, uma data aí bem festiva, 30 anos, a gente teve a honra de dar voz para essa campanha deles. Fizemos uma promoção para a Rádio Jangadeiro, né? Um sorteio de um carro, né? A rádio inovou sorteando um carro 0 km e nos escolheu para tocar essa campanha para eles. Então, assim, nós estamos muito abertos, né, a poder ajudar as causas. Por exemplo, ONG, né? ONG, nós, por exemplo, fazemos a Santa Casa de Misericórdia como causa pro bono, né? Então, a última grande campanha da Santa Casa, que envolveu o Seu Deusmar, Valdones, várias celebridades da cidade, né, para abraçar a Santa Casa. A gente convidou a população, a sociedade a abraçar a Santa Casa. A gente fez como causa pro bono, né, com o seu Padilha, acho que 2 ou 3 anos contribuindo com eles. E hoje, na verdade, a Mulato, né, eu sou muito particularmente fã de animais, gosto muito da causa animal, né, sou criador de animais e tal, e a gente apoia o Instituto Pro Silvestre, que é um instituto que ele tenta lidar, né, com o tráfico de animais silvestres e principalmente reintroduzir esses animais na natureza. Então, por exemplo, nós fazemos doações para eles mensal, não de ração, para poder alimentar esses animais, por exemplo, que foram abrigados, mas também, por exemplo, assim, chip. A gente importou vários microchips, onde ele coloca, por exemplo, numa ave, num macaco, em algum mamífero de pequeno porte desse, ele solta, fica monitorando esse animal, e principalmente para ver se esse animal ele cai no tráfico de animais novamente, né, reincidente ou não, né? Então é o microchip, a máquina de ler esses chips, câmeras noturnas, por exemplo, material para você manusear uma cobra, algum tipo de animal e tal. E além, naturalmente, da comunicação, né? Em busca de doação, de outras empresas que possam apoiar. Então hoje nós apoiamos fortemente o Instituto Pro Silvestre, que luta aí contra essa missão tão desumana e irreal em 2024, 2025 que isso acontecer. De cada 10 animais que vão para o tráfico de animais, apenas um chega no seu destino ao final, né? Então, de fato, é muito triste. Fora que animais que estão amamentando, né? Ave que deixa lá seus filhotes no ninho, são apreendidos, aqueles filhotes morrem e tal, enfim. Então, a Mulato tenta contribuir sempre com o mercado local
e também com as causas humanitárias que a gente tem acesso para poder ajudar. Se pedir ajuda e se der, a gente chega junto. Muito bom, você falando aí, né, a gente vê como cada vez mais as marcas se portam como pessoas, né? E assim como pessoas que têm várias faces, né? A gente tem várias coisas dentro da gente, uma marca também, né? Você nunca imaginar que a Mulato apoia tantos projetos assim, né? E como é importante a gente ter esse bate-papo e entender mais, você conhece mais sobre a marca, né? Muito importante isso e parabéns aí pelos projetos que vocês apoiam. Valeu. Agora falando um pouquinho sobre os cases de sucesso ao longo desses 10 anos, né? Eu até coloquei aqui os cases que marcam esses 10 anos, mas não necessariamente precisa ser um case de sucesso. Sim. Mas existem projetos que você começa a tocar que não necessariamente o público está completamente envolvido, a audiência, os números foram muito significantes, mas internamente aquele projeto fez a agência mudar, fez a agência melhorar tal processo, fez a agência enxergar, né, que era necessário aprimorar para fazer aquela entrega para aquele cliente. Eu queria que você citasse quais projetos, marcas. Na verdade, Gabi, a gente pensa o case de uma maneira diferente, que a gente vê muito, na verdade, a trajetória e onde a gente teve presente, né, onde a gente participou. Porque o case, de fato, ele é muito relativo, né? Vai ser, por exemplo, tem agência que só vai ver o ponto de vista criativo, né? Mas a execução, o resultado foi muito ruim. Às vezes você vai ver só o ponto de vista de resultados. Mas a parte do recall, do brand, né? Ela vendeu, mas não agregou muito para a imagem, para o recall daquela marca. Então, a gente costuma sempre falar de case, assim, onde a gente participou. Bom, acho que o maior case, na verdade, foram todos os clientes que deram um voto de sim para a Mulato, né, na vida, nesses 10 anos, e os clientes que a gente trabalha hoje em dia. Eu acho que, de fato, isso é a maior conquista, é o que nos deixa muito, assim, envaidecidos e felizes e realizados. Agora, tiveram alguns projetos que marcaram, né? Por exemplo, de onde é que você imaginar que o Clube Remo, né, lá no Pará tem um Clube Remo e o Paysandu. O Clube Remo contratou a gente para fazer uma campanha de doação de sangue, para estimular a torcida do Remo a doar sangue, né? Então, o Remo, né? Quem torce o Remo entra em campo, né? Para poder doar, para doar sangue no campo e fora do sangue, né? No campo e fora do campo. Então a gente fez uma campanha disso, acho que em 2016, né? Para o Clube Remo, que veiculou no Pará, criado aqui de Fortaleza, né? Então achei um negócio bem assim exótico, diferente, né? Que marcou bastante. Então veiculou lá fortemente. A torcida muito grande, participou, viralizou muito nas redes sociais, veiculou nos canais de TV aberta, né? Então foi muito importante pra gente. Por exemplo, a N-Futebol, por mais que eu não acompanhe muito, né? A gente teve a honra de fazer a marca do centenário do Fortaleza, né? O projeto Leão 100, com o Rolim Machado e a turma dele. Então, poxa, virou uniforme, virou camisa, virou sandália, né? Eu nunca tinha imaginado, de fato, ter a honra de contribuir para isso daí. Eu acho, por exemplo, um grande case, a gente trabalhar com Direcional Engenharia. A Direcional está entre as construtoras, as 3 maiores construtoras do Brasil, as 3 maiores construtoras de faturamento, né, as 3 maiores construtoras de lucratividade. Então, há alguns anos nós temos a agência dele aqui no Ceará. Isso eu considero um case, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com a equipe deles em outros carnavais, né, em outras marcas, e podemos aí contribuir, somar de fato hoje em dia. Eu acho, por exemplo, um grande case foi a gente voltar, trazer para o Ceará, recuperar a marca Minalba Brasil, que estava trabalhando com a agência de São Paulo, né? Então hoje, né, nós fazemos todas as marcas deles, né? Nós atendemos a Minalba, que roda muito bem em São Paulo e Rio de Janeiro, é feito aqui de Fortaleza pela uma agência do Ceará, no caso nós, a Indaiá, que veicula muito no Nordeste, né? São Lourenço, que é de Minas Gerais, veicula muito no Sudeste, Nestlé Pureza Vital, Aquapana, Perrier, San Pellegrino, Refri, Night Power. Eu acho que esse retorno, por exemplo, foi uma grande conquista para a publicidade cearense, né? E claro, tivemos alguns lançamentos. Lançamos agora recente a Minalba by Renault, que é uma embalagem, né, especial, um rótulo especial, uma edição limitada, com o artista Renault, que é um artista brasileiro, né? Um cara que tem como referência Campos do Jordão, na sua Bahia e Campos do Jordão. Ele terminou sua vida em Campos do Jordão, a Minalba é de Campos do Jordão. Então fizemos esse feat aí, né, esse link dos dois.
Então teve toda uma campanha, né, toda uma ação de RP, o lançamento que aconteceu lá, nós participamos. Acho que também lançar ainda aí a lata, né, no Nordeste inteiro, foi um negócio bacana, né? A indústria de bebidas está indo muito para lata, gela mais rápido, né? É mais sustentável, né? Enfim, tem uma tampa em braille, né? Que ela é bem inclusiva nesse sentido. Então, a gente também, acho que isso aí marcou muito para a gente, né? Fizemos o lançamento, por exemplo, do Giga Mall, né? Muita gente trabalha com shopping, mas quantas tiveram a oportunidade de ver um shopping nascer, de fazer o lançamento de um shopping como esse, né? Então foi feito um grande investimento no Giga Mall, a campanha que ele inaugurou, acho que 28 a 29 de setembro de 2023. Então a gente fez essa campanha de lançamento, foi uma grande campanha, uma campanha muito robusta, participou de todos os meios, né? Assim, uns números impressionantes, um estardalhaço assim, de sucesso em relação à divulgação da comunicação. Recente agora também, né, 70 anos da Cal, uma marca tão querida do varejo cearense, né, uma família tradicional, uma marca tradicional, tem a sua contribuição no setor, referência no atendimento, no acolhimento, né, no jeito de encantar os seus clientes, a premissa, cara, a gente quer saber de preço. Tem preço sim, mas eu estou muito mais preocupado em colocar meu cliente no colo, olhar para o pós-venda que ninguém olha, né, uma marca que tem muitos assim, uns valores ligados com a da agência, então acho que 70 anos dele poder assinar é muito bacana. Fizemos diversas campanhas, por exemplo, para a Tijuca, né, uma marca Ceará, Piauí e Maranhão, que não para de crescer. Agora também estão com a parte aí de produção e a parte comercial, distribuição da marca São José, que eles, né, fizeram uma parceria aí recentemente. E também, por exemplo, o Complexo de Luxo do Pecém, que a gente atendia, né, Complexo de Luxo do Pecém, e fez a virada para a ArcelorMittal, essa multinacional, né, realmente uma empresa gigante, mundial. Então aqui na Praça do Ceará, de CSP para a ArcelorMittal, essa virada de bandeira, esse primeiro ano aí de comunicação da ArcelorMittal, foi muito intenso, mudamos toda a comunicação, campanha aí para poder se comunicar com a sociedade, né? Não só ali a comunidade em cima da sociedade como um todo. Então assim, Gabi, foram algumas das coisas que eu acho que marcaram esses 10 anos aí, mas desde que eu falo assim no começo, a Livraria Pensado, o Lúcio Feijão que apostou na gente no começo, o Guilherme da Betcoin que passou 6 meses, até essa turma de hoje em dia, eu acho que tudo isso aí pra gente é case nesses 10 anos que vale a pena ser lembrado, ser mencionado, né, ser conquistado, ou ser comemorado, sem dúvida alguma. Muito bom, parabéns aí por todos esses projetos, né, que eu acredito que a Mulato entregou com excelência. Inclusive falando sobre o espaço físico, né, que rolou essa expansão nesse ano 10 da Mulato Comunicação, nas nossas redes sociais, @o nosso meio, a gente fez um tour, uma visita guiada pelo novo espaço, né, e o Thiago, em entrevista, ele até respondeu que um dos desafios para os próximos anos é a Mulato entrar mais nas contas públicas, né, e eu queria saber com qual propósito a agência quer atender aí nesse segmento. Bom, eu acho assim, a gente está no Ceará, então a gente tem muita oportunidade, né, de negócios. Nós somos a agência, acho que é a número 1 hoje de cliente privado, se você for analisar a diversidade, o mix, a quantidade, nós sempre olhamos para isso, né? Mas eu acho que com esses 10 anos a gente ganha uma maturidade, a gente ganha um novo momento para poder olhar para essa esfera que a gente nunca olhou tanto, e eu acho que é necessário você ter essa participação para poder evoluir como um negócio, né, como maturidade, falando em praça, por exemplo, o Ceará. Então eu acho que vale a pena a gente começar a olhar para a prefeitura, por exemplo, de Fortaleza, né, uma Câmara Municipal, uma Assembleia, um governo do Estado, esses órgãos públicos. Eu acho que a agência ela já tem, por exemplo, experiência suficiente, são 10 anos de mercado, trabalhando com um público muito exigente, que é o mercado privado, né, onde normalmente você faz muito com menos, né? Então temos 10 anos, temos muito repertório, muito case, né, com os resultados concretos para poder compartilhar, um time legal, uma estrutura bacana para poder evoluir na capacidade de atendimento das licitações, uma competitividade criativa muito absurda, tem várias premiações pelo colunista, ora sendo top 3 do Ceará, ora sendo top 10 do Norte e Nordeste. O Prêmio Aboio, as 2 últimas edições que teve, nós somos a agência mais premiada do Prêmio Aboio, né, bicampeã nas edições que tiveram. Algumas premiações no Prêmio Lusófonos, né, que é internacional, que aconteceu lá em Lisboa, Portugal. Então acho que assim, tem um conjunto de coisas de estrutura, de experiência, né, de carteira, de criatividade, de estratégia, que eu acho que nos coloca como apto para poder trabalhar com esse segmento. Então acho que com esses 10 anos a gente começa a olhar a partir disso, né, para esse setor, e vamos tentar intensificar nossa participação para de repente contribuir com o desenvolvimento da agência. Eu acho que, tipo assim, como nós somos um negócio local,
empregamos hoje mais ou menos 35 pessoas. Sou de Fortaleza, Camila não é de Fortaleza, mas mora em Fortaleza. Eu acho que a gente tem que contribuir com a nossa cidade, tem que contribuir com a nossa sociedade, tem que contribuir com o nosso estado. A gente roda muito estado, tem muito negócio no interior, Caucaia, Maracanaú, São Gonçalo, Juazeiro, Sobral, Tianguá. Então a gente roda bem o Ceará. Então acho que a gente pode contribuir com o nosso ofício, que é a comunicação, para a nossa cidade, para o nosso estado. Muito bom. Na entrevista você até citou, né, que um dos pilares da Mulato Comunicação é regionalismo, né? Você até citou algumas contas que antes estavam fora do nosso estado e você trouxe de volta aí para Fortaleza, no caso da Minalba, né? É um dos exemplos. Mas eu queria saber como faz para crescer e manter esse DNA regional, né? A gente sabe que a expansão física até, né, abrir uma sede em Brasília, abrir uma sede em São Paulo, é algo que acontece, é normal, a gente vê o mercado se movimentando para isso, mas como manter esse DNA cearense? É assim, eu acho que o nosso trabalho, infelizmente, ele é limitado, né? Eu acho que assim, a publicidade, no modo que a gente vê, é algo que é difícil, por exemplo, escalar, sabe? Assim, não faz parte dos meus planos ter a Mulato em outros estados, assim, ter ponto físico, né? Não faz parte hoje, né? Que não tem esse plano aí pela próxima temporada. Não faz parte da gente ter, por exemplo, assim, 80, 100 pessoas. O nosso plano não é esse. O nosso plano, na verdade, é de continuidade no formato que a gente tem, que ele é mais próximo, né? Que você consegue acompanhar, tá no dia a dia, ter o controle, ter o domínio, né? Poder contribuir ali diretamente, né, na rotina de fato de um cliente. Porque assim, eu acho que somos alfaiataria, temos aquela limitação da entrega, uma capacidade de produção, a capacidade produtiva, ela é mais limitada. Então, quando você extrapola isso daí, vai dar confusão, assim, não vai dar certo. Tem muitas agências que conseguem, que são boas nisso, que arrebentam, só não faz parte do nosso plano. Assim, o nosso posicionamento que a gente quer para a Mulato, para o nosso negócio, é outro caminho. É permanecer de fato como uma agência assim, boutique, né? Uma agência menor, né? Assim, de médio porte, mas menor ao ponto que a gente consiga participar da operação. Então, com certeza, isso foi que fez a gente crescer nesses 10 anos, né? E com certeza tem muitas marcas que não querem ser mais um no meio de uma agência, no meio de tantos, e não querem, por exemplo, estar duelando com gigantes, né? Às vezes você tem uma marca que ela tem um bom FII, que ela tem uma boa verba, aí você disputa com, tipo assim, com verbas milionárias públicas, que, cara, mesmo a tua verba sendo boa, tu vai ser interessante, porque o universo daquela agência ela é outra, né? Então eu prefiro, na verdade, ter a agência como ela existe hoje, como acontece hoje, algo bem próximo, que o cliente não vai ser mais um, que a gente vai ter total acesso, fácil acesso, consegue controlar o time. Eu acho que não queremos ser um transatlântico, né? Mas sim algo que consiga se movimentar rápido e cria, inova, deu errado, volta, ajusta rapidinho e vai para frente, vai para um lado, vai para o outro. Então a nossa ideia é essa, assim, a gente não quer expandir demais, Gabi, a gente não quer ter filiais, a gente não quer ser uma gigante. A gente quer ser uma boa, né? Uma com qualidade, uma bem eficiente, eficaz, criativa, algo realmente customizado. Sinceramente, eu acho que é isso que a gente faz e queremos continuar assim nessa pegada. Claro, evolução contínua, mas crescer nas entregas, crescer no profissionalismo, crescer na qualidade, não na quantidade. Muito bom. Você falando aí, né, a gente fica imaginando ao longo desses 10 anos, né, você citou tantos projetos, né, desde o início, né, as pessoas que apostaram e tal, mas acredito que tem momentos que existe o desafio, né, e o desafio faz a gente querer desistir do negócio, né, porque apesar de você ter o olhar muito bem afiado para a criatividade, para a publicidade, você até citou que você gosta de estudar sobre isso, né? Mas você empreender faz você desenvolver habilidades que você não estava acostumado, né? É realmente diariamente você lidar com pessoas, não só clientes, mas colaboradores, para acreditar da mesma forma que você acredita naquela marca e naquele projeto. Eu queria saber que você citasse quais desafios, ou pode ser um só, qual desafio você viveu ao longo desses 10 anos e quais momentos te deram esperança para você continuar empreendendo na publicidade. Olha, eu acho que assim, um desafio, não da publicidade, não comunicação, mas do ambiente corporativo como um todo, de fato são as pessoas, né? Você ter um time, por exemplo, afiado, um time que se identifique com a sua cultura, com o seu posicionamento, com o seu estilo de trabalho que você quer oferecer para os clientes. E falo não só, por exemplo, o time, mas, assim, não só a equipe, mas também eu falo uma questão de uma geração, né? Você ter essa identificação é o desafio que a gente passa e qualquer empresa vai passar, de qualquer setor, qualquer segmento,
mas eu acho que através do olho no olho, tendo lado a lado e com bastante diálogo, você consegue contornar e minimizar os problemas disso daí, né? Olha, os desafios para empreender, assim, eu nunca na minha vida eu pensei em desistir, de verdade, do fundo do meu coração. Cara, esse negócio não dá certo, não quero mais. Bicho, nunca. Né? A gente brinca lá na agência com a história que é o seguinte, se ganhar na Mega Sena, o que é que você faria? Todo mundo que trabalha comigo sabe, se eu ganhasse na Mega Sena, não iria fechar a agência. Não iria continuar trabalhando do mesmo jeito, né? Talvez ia faltar uma segunda ou uma sexta, no máximo, Pelo menos isso. Mas assim, não fecharia a agência, sabe? Amo o que eu faço, assim, do fundo do meu coração, gosto, vou todo dia de fato feliz, amo essa rotina, amo as turbulências que tem, estou totalmente acostumado, vacinado, não quero mudar de vida de jeito e maneira, por dinheiro nenhum nesse mundo, né? Então, assim, nunca pensei em desistir de verdade, né? Assim, sempre a gente foi muito... Acho que a agência nasceu no momento certo, na maturidade certa, né? No contexto mercadológico certo. Claro, acho que antigamente a publicidade como toda ela era muito mais rentável. Mas talvez quando ela fosse mais rentável, eu não estava preparado para começar um negócio. Claro, a gente nunca está, né? Tivesse um pouco mais preparado, entendeu? Então acho que os desafios de empreender hoje, na verdade, é mais a questão do time, né? Do treinamento, da geração, mas de forma intensa, você acompanhando o dia a dia e com muito diálogo, você consegue ir contornando. A carga tributária do Brasil é muito pesada, né? Assim, só quando você começa a ter um negócio, você vê quanto é que você paga pro governo. Você fala assim, cara, esse cara ganha mais do que eu. Cara, esse cara recebe muito todos os meses, né? E não entrega nada, né? Não contribui com nada. É muito, de fato, triste. Por isso que eu acho que eu consigo entender um pouco, não que eu concorde, mas assim, um pouco dessa extrema direita doida que às vezes nasce, porque é uma galera revoltada porque você paga muito, né? Por exemplo, o carro aqui no Brasil é muito mais caro, né? Itens de qualquer objeto aqui é muito mais caro, a carga tributária é muito pesada. Mas assim, a regra do jogo é essa e todo mundo luta com essa dificuldade. Então também não adianta você ficar ancorado e se desculpando com isso, né? Então assim, acho que você lutar para ter um bom time, treinar as pessoas, acompanhar isso daí, é o desafio da Mulato, da publicidade cearense, nacional, mundial e de qualquer outro setor, de qualquer segmento. E agora é o momento de esperança, né? Acredito que encontrar os colaboradores certos, se você quiser citar algum colaborador, né, que marcou a trajetória da agência, você até disse que tem alguém que estudou com você, que está na Mulato Comunicação, né? Acredito que essas pessoas que fazem aí dar esperança para a Mulato continuar marcando a história da publicidade. Não, total, assim, todo time ele é muito importante e fundamental para a gente. Agora, nesses vínculos, assim, por exemplo, mais históricos, né? Por exemplo, tem o Gilmar, que é nosso produtor gráfico, né? Eu trabalhei com ele, por exemplo, na 363 Propaganda. O Gilmar começou na agência na recepção, por exemplo, e foi crescendo, foi virando um produtor e tal. Eu vi toda essa transformação dele, essa evolução. Hoje está entre os 3 melhores produtores gráficos aqui do Ceará, está com a gente há muitos anos e conheci com ele em outros carnavais. Você tem noção, o Gilmar, por exemplo, quando eu estava atrás de estágio de agência, na primeira entrevista que eu fui na 333, que eu não fui contratado, fui depois na segunda, não como entrevista, já me chamaram para convidar, cheguei a ser diretor de atendimento da 333, mas na primeira, como estagiário, o Gilmar era recepcionista. Ele me recebeu, me acomodou na sala de reunião e tudo mais, né? Eu tentando estagiar em agência, e hoje ele trabalha com a gente na produção. O Rafael, por exemplo, o Rafael Azevedo, fez faculdade comigo, e hoje toca a nossa direção de arte. O Júnior Serpa, por exemplo, fez IBEL comigo, curso de inglês, hoje é nosso diretor de criação. A Simone trabalha com a gente há muitos anos, eu acho que há 9 anos. O Lud está com a gente há muitos anos, que foi um amigo meu que indicou ele pra gente, né? Ele tem uma empresa que a gente fez o nome, fez a marca, que é o Take a Juice, que é uma marca de suco, né? Então a gente fez o nome, fez a marca, até ajudou o cara a formar um negócio, ele fazer outra coisa, e eu falei, cara, eu acho que saudabilidade é muito bacana, tá muito em alta, não tem aqui uma operação de saudabilidade, alguém que explore os sucos, assim como aquela casa de suco do Rio de Janeiro, que você vê a fruta expostas e tal, que tem um cara de sunga e do lado um cara de paletó, um executivo ali fazendo um lanche. Eu acho que vai por esse caminho que é bacana e ele de fato foi. Então o pessoal do TK Juice indicou o Lud pra gente, o Lud tá com a gente há muitos anos, né? A Thalita faz qualquer atendimento da gente hoje, a gente trabalhou na Flex, ela era mídia da Flex, eu atendimento, Camila atendimento, hoje ela trabalha com a gente quanto atendimento, né? Enfim, tem várias pessoas que têm uma história, um convívio com a gente no mercado, né?
que eu acho que isso é importante para você poder ter vínculos, ter confiança, né, poder jogar aberto. Eu acho que dá uma sinergia muito boa. E também com clientes, vários clientes da gente, nós convivemos com outro carnaval, em outros carnavais, não só pela Mulato, mas antes da Mulato. Então tá aquela questão da confiança. Cara, assim, eu confio na Mulato, a Mulato tá comigo, pro que der e vier, se der alguma bronca, eu posso recorrer a Mulato, que o cara vai estar do meu lado e eles vão me ajudar. Então, de novo, relacionamento, né? De novo, pessoas. Então, acho que nada foge disso. E quando isso é bem executado, ou você tenta executar cada vez mais, eu acho que as portas vão se abrindo, eu acho que Deus vai abençoando, sendo mais justo, e as coisas começam a acontecer melhor. Muito bom. Agora vamos para uma pergunta mais reflexiva, né? Vamos voltar para 2014, né? Achei interessante você dizer que nunca pensou em desistir, então acredito que você vai falar para o Thiago Façanha, há 10 anos atrás, o Thiago que fundou a Mulato, né? Vai ser algo bem motivacional, né? Porque você já tinha muita certeza do que você ia montar, de qual era o seu propósito, de onde você queria chegar, né? Mas se você pudesse deixar aí alguma mensagem para esse Thiago de 10 anos atrás, o que é que você diria? Complicado, viu, Gabi? Olha, eu acho que ia pedir sempre assim para ele não perder o ânimo, né? Assim, cara, continua. Eu acho assim que é fundamental essa sede do começo, entendeu? Essa vontade, essa paixão do começo, né? Então, cara, eu falaria o seguinte: continua. Eu acho assim, continua, né? Não perde, por exemplo, a humildade, não perde a vontade, a paixão, não perde o ânimo. Não tenha preguiça, né? Não se entregue, na verdade. Sempre eu fico trabalhando, Gabi, mentalmente, para tipo assim, cara, eu tenho a vontade, a sede e a dedicação como se fosse o primeiro dia. Sabe aquele sangue novo que você está abrindo o negócio, montando o negócio, aquele brilho no olho, né? Isso daí não tira, né? Mas assim, 10 anos atrás eu falaria, cara, vai ter uma pandemia, se prepara, junta muito dinheiro, porque pode dar errado. Graças a Deus pra gente deu muito certo. Mas eu avisaria da pandemia com certeza. Eu acho que você fazer caixa o máximo possível é uma boa dica empresarial, né? Porque o nosso mercado ele é muito volátil, a gente vive de contratos, na verdade, enfim, as tributações são muito altas. E eu acho que, no geral, falar o seguinte, cara, continua, sem perder o brilho, a vontade, a humildade, né? E cada vez mais vai atrás de entender pessoas, porque isso é o grande futuro de qualquer negócio, né? Para você ver, né? O ser humano, ele precisa realmente trabalhar no dia a dia, né? Sim, eu acho que se há 10 anos atrás você dissesse pro Thiago que ia ter uma pandemia e explicar essa situação, eu acho que ia dar um medo, talvez, tão grande de começar um negócio. É verdade, que talvez ele teria começado, ele não teria né? começado. Ele teria dito, não, é melhor passar essa realidade, eu me adaptar pós-pandemia. Sem né? dúvida, Como é importante, né? Esse gás do dia a dia, como se fosse o primeiro e último dia, né? É verdade. Importante. A gente só suporta isso mesmo. Não, sem dúvida, porque assim, eu acho que todo o trabalho, ele é cansativo, a rotina de fato ela cansa, a gente abre o olho numa segunda, quando mal vê já é quinta, meu Deus, eu vivi o quê, eu fiz o quê? Então eu acho, Gabi, que é todo mundo muito nessa, né? Então se de fato já é trabalho é trabalhoso, obviamente, se você pegar e não colocar essa pitada da paixão no dia a dia, cara, deve ser um sacrifício muito grande tocar a vida pra frente, entendeu? Então acho que é uma maneira que a gente tem de conduzir a nossa vida melhor e, afinal de contas, assim, antes da Mulato, existe o Thiago Empresa Limitada, antes do nosso meio existe a Gabi Empresa Limitada, então é pra gente. Afinal de contas, o Thiago é o Thiago, a Mulato é a Mulato, tem muita interseção, mas, cara, é pela gente, né? É pra gente. Então acho que isso aí é fundamental pra gente poder ter uma vida, ter uma trajetória mais simpática, mais leve e acho que mais animada também. Muito bom. E para encerrar, eu queria que você deixasse a indicação de livros, de séries, de conteúdo que você consome mesmo, o que você consumiu ao longo desses 10 anos, né? Que fizeram você formatar essa cabeça de bom líder, de saber gerir um negócio, né? E o que você consegue consumir aí atualmente, né? Para continuar com essa criatividade tão aflorada. Gabi, eu sou fã, na verdade, de séries, né? Assim, assino todos os streams, tudo assim que for um lançamento, que é trend, uma novidade, eu acompanho, gostando ou não, para poder ficar por dentro, para poder entender, participar. Por exemplo, a gente foi agora para uma missão empresarial em Londres, recente, a gente foi visitar, por exemplo, a Mina Lima, que é um estúdio de design gráfico que fez todo o projeto gráfico dos Harry Potters, né? De todos os filmes do Harry Potter. Eu conheci lá o Eduardo e tal, recebeu a gente, muito bacana. E eu não tinha assistido nenhum Harry Potter da minha vida. Cara, eu assisti 3 filmes do Harry Potter,
para poder entender o universo e poder fazer essa visita no meio, de fato, de 20 visitas. Então, se eu sou muito ligado a isso, o que acontece, eu acho que a gente, enquanto profissional de comunicação, tem que acompanhar para ter uma opinião e saber o que a sociedade está fazendo, né, para poder trabalhar em cima disso. Então, assim, gosto muito de séries, assim, livros, sempre tento ler, tenho muito livro, tento ler na rotina, né, que é um pouco mais desgastante, mais difícil, mas não deixo de ter um livro ali na cabeceira, na verdade, alguns. Livro eu recomendo, assim, dos outros que eu me lembro, A Mentalidade do Fundador. Eu acho um livro muito bacana na cultura empresarial, você que toca um negócio. Eu acho um livro muito rico, tem que ler, faz parte da vida. Outro que eu acho bacana, Armas da Persuasão. É um livro aí mais antigo, teve algumas reedições, mas eu acho que a gente também trabalha com comunicação, trabalha com vendas, é muito bacana ter acesso a essas informações, essas técnicas, né, esses gatilhos para poder trabalhar. Eu acho que também é fundamental, tem que ler. E um também que eu li muito recente, que me marcou bastante, que é o Essencialismo. Que a gente aprender a focar no que interessa, abrir mão do que não tem muita importância. Aquela história que o Steve Jobs falava, né? Você falar, às vezes, o não é mais importante do que o sim, né? Você tem que saber o que é que você quer e o que você não quer. Isso é óbvio, né? Mas às vezes a gente esquece, atropelado pela rotina. Então acho que o essencialismo me ajudou bastante a focar no que interessa, ter hiperfocos e dar o gás. Agora, como série, eu queria indicar uma campeã, assim, tá mudando minha vida, é uma série até antiga, que é a Mr. Selfridge. Selfridge é um grande magazine de Londres, que eu vi, na verdade, nessa missão empresarial, que conhecia como turista, né, mas não com essa visão de negócio. E essa série é o seguinte, Mr. Selfridge. Ela não está no ar hoje em nenhum streaming aqui no Brasil, certo? Então eu comprei os DVDs pelo Mercado Livre para poder assistir. O Selfridge é um cara que ele revolucionou a história do varejo no mundo. Por exemplo, ele estava observando a loja dele e via que o ticket médio não avançava, não caía. Mulheres naquela época usavam 10 mil vestidos, né? Não tinha muitos itens de higiene pessoal básico para a mulherada. O que foi que ele fez? Ele, conversando com os clientes, viu que essas mulheres não iam muito, porque poderia se sujar por um motivo ou outro, e não tinha banheiro. Então a primeira loja a criar um banheiro para os clientes usarem no mundo foi o Selfridge, para as mulheres poderem frequentar e, por consequência, poder vender. Antigamente, a maquiagem, por exemplo, era algo muito erótico, não era algo bem-vindo e tal. E ele foi o cara que ajudou a popularizar a maquiagem no mundo, para na sociedade londrina usar maquiagem, quebrar o preconceito que os homens e as mulheres tinham com isso, ver que qualquer mulher poderia utilizar maquiagem. Então, assim, o cara teve várias técnicas de varejo utilizadas pela gente até hoje. Pouca gente sabe desse cara. Então, a série Mr. Selfridge é, assim, difícil, tem que comprar um DVD pelo Mercado Livre, não vai ter onde assistir, mas, cara, fundamental para qualquer ser humano da comunicação e principalmente para os varejistas. Essa dica de série valeu a missão empresarial. Teve muita coisa boa, mas essa daí foi fundamental. Eu acho que eu até já assisti essa série, ela já esteve no Netflix, já mas esteve, saiu. Verdade. E pra você entender, não é recente, é mais antiga. A primeira fast fashion do mundo, né? Verdade. A Riachuelo, como a gente vê agora, a Renner, né, que a gente vê sendo desde o perfume até o calçado, ele que criou essa configuração de loja e entendeu que era possível o consumidor conseguir ficar no mesmo lugar e consumir todos esses tipos de produtos. Perfeito. Né? Tirou o balcão, né, Gabi? Exatamente. Muito legal. Muito obrigada pelas dicas, Thiago. Tem mais alguma? Não, acho que é isso aí, né? Acho que série eu queria trazer essa, e livro tem vários aí. Enfim, também tem muitos livros assim, pessoais, né, de publicidade, mas o livro que eu mais gosto na vida. A História do Brasil pelas Ruas de Paris. Então ele fala, por exemplo, como grandes brasileiros viveram em Paris. A história de Santos Dumont, o restaurante que ele frequentou, como ele lançou os dirigíveis, onde ele morou. O primeiro carro, por exemplo, de Paris foi de Santos Dumont, que foi um Peugeot, né? Então, assim, toda a trajetória do Dom Pedro II em Paris, né? O que é que ele fez, o que ele visitava, buscava referência, o sistema de encanamento do Brasil. Ele foi estudar na França, em Paris, e copiou esse sistema aqui para o Brasil, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tirou da Ópera Garnier. Enfim, tem várias curiosidades, assim, que é livro da vida. Eu falei de comunicação, mas da vida também tem vários. Mas por enquanto é isso. Muito bom, muito obrigada pelas dicas, muito obrigada pela conversa, parabéns pelos 10 anos de Mulato Comunicação. Muito obrigado.
agradeço demais você ter vindo aqui para contar essa trajetória. É muito importante, a Mulata é uma agência muito importante para o mercado cearense, né? E a gente vê aí você como fundador da agência trazer essas histórias, inspira muita gente que está nos escutando, muitas pessoas que querem empreender agora, que talvez seja aquele 10 anos atrás. Pronto, tem gente que está no pontapé inicial agora em 2024, então acredito que essa conversa tenha engrandecido muito esses futuros empreendedores. Perfeito. Gabi, agradeço muito o convite, assim, agradeço a você, todo o time do nosso meio, né? Agradeço aí a torcida que o nosso meio tem com a gente, né? Não só pela Mulata, mas pelo mercado todo como vocês. Vocês já estão cansados de escutar isso, mas o trabalho de vocês é fundamental, é essencial para a gente, acho que a gente precisa. Vocês dão visibilidade para o mercado publicitário da comunicação cearense, jogam a gente para o Nordeste, jogam para o Brasil, né? E assim, eu acho que as agências têm que apoiar também, não só com conteúdo, mas também participando dos projetos de vocês, né? Uma empresa, ela precisa girar. Eu tenho que participar das contas, do almoço, né? Do impresso, do site. Não é só ser convidado para o almoço e para os eventos. Também tem que chegar junto. Afinal de contas, nós precisamos que o nosso meio esteja vivo, né? Que ele rode, para a gente conseguir avançar cada vez mais. Cada vez que o nosso meio avança, a publicidade cearense vai atrás. Então, sou muito feliz com isso aí e agradeço de verdade o trabalho que todos vocês realizam no dia a dia. Obrigado por demais. Muito bom, muito obrigada. Você que está nos assistindo, continue seguindo o nosso meio para você ficar por dentro do mundo do marketing, da comunicação e dos negócios. E continue aqui no nosso Meucast toda quinta-feira. O meio é nosso. Vamos juntos? Fortaleça o nosso meio.